Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e tô aqui um pouquinho atrasado, tô um mês atrasado mais ou menos, para falar sobre o documentário Let It Be, documentário sobre os Beatles, obviamente, que ficou, cara, entre aspas aí, perdido por uns quase 50 anos, mano, e agora entrou no catálogo da Disney Plus no dia 8 de maio desse ano de 2024. Se você gosta de Beatles, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de música, se você gosta de rock and roll, se inscreve aqui no canal, já deixa um gostei aqui nesse vídeo, já deixa um comentário, deixa sua opinião, o que você achou desse documentário. Aproveita, manda para seus amigos também e me segue nas outras redes sociais. Cara, esse documentário é um registro histórico, eu acho, muito importante. Porque o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: como é doida essa coisa de colocar uma obra artística em perspectiva. O que acontece é que esse documentário foi filmado durante as sessões de gravação do Let It Be, e temos lá o registro também de várias músicas que acabaram entrando aqui no Abbey Road, né? Aqui os dois últimos discos dessa que é a maior banda de todos os tempos. Pouca gente viu esse documentário, vamos ser sinceros, pouca gente viu esse documentário, foi exibido nos cinemas e depois algumas cópias VHS surgiram, algumas de qualidade muito baixa, né, qualidade de imagem mesmo. Então ele acabou ficando conhecido como o documentário perdido dos Beatles. E o que se falava muito é que esse documentário mostrava uma banda que estava se esfacelando, que os caras já não se davam bem, que mostrava a Yoko Ono como sendo a grande vilã da história ali, que mostrava o fim dos Beatles, que causou o fim dos Beatles e tudo mais. Criou-se uma aura cult sobre esse documentário a partir disso que as pessoas tanto diziam. Esse documentário que foi dirigido pelo Michael Lindsay Hogg e que era para ter sido um registro das sessões de gravação do Let It Be. A partir daquilo que se disse durante tanto tempo sobre esse documentário, criou-se uma atmosfera talvez até muito negativa sobre ele, né? E na verdade, o que a gente está vendo no documentário não é bem isso, tá? E aí tem uma outra questão. Como eu falei no começo do vídeo, acho esse documentário importante como um documento histórico. O documentário em si é importante ali para a história dos Beatles, mas ele acaba perdendo muita força depois do lançamento do Get Back, que foi aquela minissérie documental de 10 horas, né, em 3 capítulos ali, dirigida pelo Peter Jackson, a partir das gravações que foram feitas pelo Michael Lindsay Hogg em 1969. Temos no documentário do Peter Jackson, que inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês, uma visão muito mais completa do que aconteceu. Ó, você vai falar, lógico, óbvio, são 10 horas, né? Claro que vai ter uma visão mais completa do que um documentário de menos de 2 horas. Mas a questão não é essa. A questão é que o que a gente vê no Let It Be é uma banda que estava ali num momento muito criativo. Nós não vemos tantas brigas assim, coisa que o documentário do Peter Jackson deixa mais evidente, com a questão do Ringo Starr, por exemplo, estar um pouco mais preocupado com a carreira dele de ator do que com os Beatles em si, e também com a saída e posterior volta do George Harrison, coisa que não é mostrada efetivamente no Let It Be. Temos ali uma discussão entre o George Harrison e o Paul, que não foi de maneira nenhuma uma discussão acalorada, pelo menos não é mostrado assim, e é uma coisa que é resolvida muito rapidamente. A gente vê a Yoko Ono existindo ali, quieta, na maioria das vezes, acho que ela não tem uma fala no Let It Be, se eu bem me lembro. O John Lennon sendo genial em alguns momentos e sendo um cara muito, muito divertido em outros momentos. A gente vê, mano, o Billy Preston surgindo do mais absoluto nada, quando no Get Back mostra a importância dele para a concepção artística do Let It Be.
inclusive sendo chamado ali de quinto Beatle, né? No Let It Be, no documentário, ele só aparece. Ele tá lá, existindo, e depois a gente vê o show no telhado. Então, assim, o Let It Be é uma versão muito, mas muito resumida do que aconteceu na época. Não tem nada do que a galera falou de tipo, nossa, é uma banda que tá se desfazendo e tal, não sei o quê. O que a gente sabe é que os Beatles realmente acabaram depois, e esse documentário chegou ao cinema mais ou menos um mês depois do anúncio da separação dos Beatles. Então, como eu falei no começo, é muito a questão de colocar a obra em perspectiva. Naquele momento, o mundo estava passando pelo fim dos Beatles. Sabe, era a maior banda de todos os tempos, estava acabando ali e, claro, talvez não houvesse a noção de que eles eram a maior banda de todos os tempos, até porque eles ainda estavam ali, né? Hoje nós temos essa noção. É um peso muito grande, né? A banda acaba, anuncia-se o fim da banda e logo depois, um mês depois mais ou menos, sai o documentário. Então ele ficou realmente conhecido como um registro do fim dos Beatles, das últimas gravações dos Beatles enquanto banda. Mas esse clima meio fúnebre, né, de final, ele não é tão transparente assim no documentário. É que a galera na época certamente estava com esse peso, né, coisa que nós não temos mais. E outra, o documentário do Peter Jackson saiu antes. Tem até uma conversa entre ele e o Michael Lindsay Hogg no início, né, do documentário sobre a importância desse filme e tudo. E realmente é importante, mas ele sinceramente perde muito peso depois daquela visão mais completa que foi mostrada pra gente no Get Back. Enfim, eu acho que se você é fã de Beatles, você tem que assistir, tá? Sempre é interessante ver os Beatles ensaiando, ver os Beatles criando, ver o Paul McCartney e o John Lennon, principalmente, naquele processo de criação das canções, inclusive porque o Ringo, ele aparece relativamente pouco no documentário. O George Harrison estava com essa questão de, tipo, não havia por onde ele dá vazão à sua criatividade nos Beatles, tanto que ele grava o All Things Must Pass, né, e é um disco absolutamente genial. Mas assim, cara, é importante para um fã de Beatles assistir, realmente é importante. Mas colocando as coisas com os nossos olhares de hoje, né, depois que tudo já aconteceu e depois desse documentário ter ficado perdido aí por 50 anos, realmente eu acho que o impacto não é tão grande, é muito difícil para a gente entender o impacto que ele teve na época, porque simplesmente não estávamos lá. É isso, conta para mim o que você achou desse documentário, conta para mim se você, por acaso, estava vivo na época e se houve algum acesso a essas imagens aqui no Brasil. Grande abraço.